Consegue escutar, Jurandir? Pessoal, só um minutinho que o Jurandir está tendo um problema lá. Ele está vendo aqui um plano B aqui, tá? Lediane, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Ah, tá bom, mas tá bom. Raimundo Elielton, tá com a mão levantada, ok. Raimundo, você levantou a mão, Raimundo? Master of Business Administration. Ah, Elielton já. Sérgio Leite levantou a mãozinha, já baixou. Ah, tá, só aguardando. Então tá. Deixa eu ver aqui o Jurandir, como é que tá aqui a situação dele. Pessoal, tá ok, Jurandir? Consegue escutar agora? Pessoal, vamos começar? Eu vou assumir aqui essa parte da explicação, tá? O Jurandir, ele tá com problema de internet lá, tá? Ele está tentando reiniciar, mas não está conseguindo, tá? Eu estava aqui no WhatsApp com ele. Ele resetou o computador e vamos ver se ele consegue, tá? Mas para a gente não se alongar muito, vamos começar, tá? Olha só, a gente vai começar agora a parte de estágio 3, tá? Então, agora é a parte de execução daquilo que vocês colocaram no plano de estágio, tá? Então, assim, preferencialmente aí, quem tiver condições de fazer todas as atividades remotas, que façam remotas, entendeu? Só para manter os registros, né? Folha de frequência, esse tipo de coisa, né? E o que vocês vão ter que entregar em termos de produto do estágio 3, tá? É um relatório, tá? Então, lá no cronograma de atividades que vocês vão ver na sala de estágio 3, tá? Vocês vão ter a partir de segunda-feira até o final de maio, tá? Para executar esse plano de estágio, tá? São 75 horas, tá? Que tem que ser executadas, tá? Aí vocês vão ter a primeira quinzena de junho para postar um relatório preliminar, também tem o template lá na sala, e até o final de junho para postar o relatório final, tá? Então, até o final de maio é executar o estágio. Então, o que a gente recomenda? A partir do momento que for executando, vai fazendo como se fosse uma espécie de rascunho, né, para fazer o registro das atividades que você está executando dentro daquilo que você propôs, em termos de intervenção lá do plano de estágio que foi validado pelo professor Jurandir, tá? A gente sabe que a situação ela ainda oscila muito, né, de uma hora para outra, então a gente vai estar acompanhando isso, tá, pessoal? Então, assim como nós tivemos aqui aqueles prazos adicionais no estágio 1 e no estágio 2, dependendo da necessidade, a gente tem aí um plano de contingência, tá? Então, é essa a programação, tá? Então, aqueles que tiverem condições de fazer o estágio remotamente é a melhor maneira, tá, pessoal? E façam os devidos registros. O professor Jurandir vai estar fazendo um podcast, tá? Porque ele não conseguiu entrar aqui na sala ainda, tá? E vai postar isso para vocês. Até segunda-feira, acho que ele consegue postar. E aí, durante a execução, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de dúvida, tá? Acione, tá? Consegue escutar agora, Jurandir? Se ele entrou aqui. Consegue escutar, Jurandir? Agora sim. Agora sim. Eu estava explicando aqui já o plano do cronograma, né? Que até o final de maio para executar as atividades, até o dia 15 de junho para fazer o relatório preliminar, né? E até o final de junho para estar postando o relatório final de estágio. Então, Jurandir, pode assumir aí novamente, por favor. Bom, boa noite, desculpa aí a falha técnica. Senhores, tem além do plano que vocês irão executar agora entre 25, né, a partir de amanhã, entre 25 de abril e até o final do mês de maio, é preciso que haja adequação, porque vocês haviam se planejado para um outro período, né? Só que por conta da pandemia a gente teve que fazer essas modificações, não havia a condição inicial da gente iniciar isso em março. Então, a primeira orientação que a gente passa a vocês é que quem está trabalhando remotamente e for fazer o seu estágio na mesma organização que trabalha, pode continuar remoto. Então, sempre que você... essa questão de fazer presencial ou remoto é uma decisão sua. Consegue me ouvir?
ouvindo, Armando? Sim, sim. Ouvindo. Então, assim, essa questão, essa decisão de fazer remoto ou presencial fica a critério de vocês. Porque um grupo de pessoas está remoto e há algumas pessoas que estão trabalhando presencialmente. Então, como ficar melhor para você, você pode adotar essa condição. Primeiro, a gente até recomenda, se você está trabalhando de toda maneira em remoto, faça adequações. Vejam, tem algumas pessoas que vão fazer entrevistas, tem algumas pessoas que vão analisar documentos internos, e esses documentos eles podem ser digitais, eles podem estar no site da organização. A entrevista pode ser feita por telefone, pode ser feita via Google Meet, pode ser feito por qualquer outro aplicativo. O questionário também pode ser respondido. Isso nesses casos específicos. Você pode trabalhar através de WhatsApp, você pode trabalhar também por qualquer uma outra tecnologia digital. Então, essa decisão não é obrigatório você fazer presencial. Se você quiser, essa decisão de fazer remoto é totalmente sua. Você pode adequar o seu trabalho para isso. A nossa intenção é que vocês tenham 35 a 40 dias para executar essas atividades. Só um minutinho que eu já falo, André, eu sou pessoal da UFAM. Executar essas atividades é que você tente adequar o calendário para isso, para que a primeira quinzena de junho você deixa para preparar um relatório. Eu não consigo abrir o relatório aqui, eu tinha aberto, mas eu tive que resetar computador, o roteador e tudo, então fechou. Se eu for abrir, vai demorar um pouco mais. Porque há um modelo de relatório e ele já está, inclusive, postado lá na sala virtual. Então, entre 1º e 15 de junho, seria interessante que você fizesse esse relatório. Não é nada difícil, não é nada complexo, né? E mandasse essa primeira versão para análise até o dia 15 de junho. E aí eu devolvo com algumas considerações, ou ele vai logo aprovado de vez, e você tem mais 15 dias para preparar o relatório final, para fazer os ajustes daqueles que forem solicitados, as modificações que forem sugeridas, se for o caso. Assim, e o pessoal que vai trabalhar na UFAM, que vai fazer na UFAM, não necessariamente que vai fazer na UFAM, que preparou, que foi registrado via NUPAD e que desenvolveu uma atividade direto para a UFAM, vai ter que ser totalmente à distância, porque as unidades acadêmicas estão totalmente remotas, quase todas estão remotas. Então, você precisa fazer algumas adequações. Existe um pessoal, sobretudo o pessoal do Cruzeiro do Sul, são 6 alunos de Manaus, entre eles o Saulo e o André, e alguns 7 alunos, se não me engano, de Tefé, que foram registrados pelo NUPAD, porque não foi possível realizar o convênio, né? Primeiro porque houve algumas modificações, a pandemia alterou procedimentos, e o próprio pró-reitor, que estava lá naquele termo de convênio, naquela minuta de convênio que vocês prepararam, ele, lamentavelmente, ele morreu de Covid. Então, ia ter que refazer toda a documentação e as alterações que seriam necessárias. Então, a gente achou que talvez não desse tempo, a gente achou que, sim, Gessé, e que seria mais interessante registrar via NUPAD. Mas os projetos de vocês, os planos de estágio permanecem o mesmo, não muda nada. A única coisa que vai mudar é que você vai tentar adequar para fazê-lo remotamente, se houver essa intenção sua. Aqueles que vão desenvolver para a universidade, que prepararam mesmo trabalhos para a universidade, se tiverem alguma dificuldade de executá-los, entre em contato comigo. Aliás, qualquer um de vocês que tiver qualquer dificuldade de fazer qualquer adequação, entre em contato comigo, que eu tenho todos os planos de vocês definitivos aqui. A gente analisa, faz uma análise e vê o que a gente pode fazer de adequação, caso você queira modificar a forma, né, do estágio presencial para remoto. Sim, aí esse modelo de relatório é para fazer no mês de junho, entre 1º e 15, e postar até o dia 15, preferencialmente, e depois você tem mais 15 dias para fazer os ajustes que forem necessários. Existe lá na sala virtual também uma folha de frequência, lembrando que são 75 horas, né? Professor, mas qual é o dia? Eu tinha me programado para fevereiro, para março, para abril. Precisa se readequar. Lembrando disso, que precisamos nos readequar, que esse processo de alteração, quem forçou foi a pandemia. Então, primeiro a gente precisa entender isso. E lá naquela folha de frequência, é para você registrar, e aí você faz uma negociação direta com o teu supervisor
do estágio aí na organização. Lembra que você foi num determinado setor, você trabalha, você vai estagiar, executar o seu plano para esse departamento, para essa unidade organizacional, e lá vai ter uma pessoa que é o teu supervisor. Ele vai assinar a tua folha de frequência. Nessa folha de frequência, vai dizer que você não precisa dizer qual é o dia. Tem lá dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até o dia 30. Se você cumpriu a carga em 5 dias, você coloca a hora de entrada, a hora de saída, a hora de entrada, a hora de saída, assina, ele vai assinar no final, e você, ao final, quando ele assinar, a documentação vem junto com o relatório. Então, no relatório, quando você enviar, você vai enviar essa folha de frequência. A folha de frequência, volta a repetir, é um documento que comprova que você realmente tem estágio presencial ou à distância. E essa condição da quantidade de horas é uma situação muito específica, né, que você decide, principalmente, por exemplo, se você trabalha no local, você pode colocar lá a carga diária de 8 horas, rapidamente você cumpriu a carga horária total. Senhores, eu abro aqui para algumas perguntas, algumas considerações, vou tentar ver o que está aqui no chat, enquanto eu abro para que vocês me façam alguns questionamentos. Manuel Rodrigues, é porque a sala eu ajustei hoje e não atentei para isso. Os prazos eu vou ajustar, tá bem? Ainda hoje, assim que terminar essa aula, eu vou ajustar, mas a documentação que está lá é a mesma. Alguma pergunta, senhores? Pode falar, Leia. Professor, é o seguinte, eu fiz o meu plano de estágio certinho para eu estagiar no setor de convênios. Só que houve um ajuste lá dentro do departamento que eu ia estudar e agora eles me lotaram para o setor administrativo. No caso, eu teria que ajustar o meu plano de acordo com o setor agora? Como que eu poderia proceder? Para onde você vai executar, não pode mais ser para o anterior, se vai atrapalhar, você faz uma adequação no novo setor. Por exemplo, teve uma aluna que ela ia executar para uma escola, depois ela entrou numa outra instituição e ela pediu adequação. Eu acho muito justo, não vejo problema nenhum. Pode fazer a adequação. O que for mais conveniente para você, em termos de gasto de energia e tempo, a gente faz, sem problema algum, Leia. Tá bom, muito obrigada, professor, era isso. A gente pode fazer adequação, entre em contato comigo, prepara um novo plano, ajusta o que for necessário, talvez você não precise fazer outro. É só ajustar e me informa, bastando me informar. E pode ser pela sala virtual, manda uma mensagem, alguma coisa assim, e me manda o definitivo. É só para eu acompanhar, tá bem? Tá bem, vou mandar sim. Obrigada. Mais alguém, senhores? Pessoal do Cruzeiro do Sul, como é que tá? Uma pergunta no chat, Jurandir Marcos Daniel. A folha de frequência pode conter apenas uma assinatura final por meio do certificado digital do gestor? Pode. Se ele comprovar que você completou as 75 horas, sem problema, Marcos Daniel. Posso? É porque esse modelo que está aí é um modelo antigo, e hoje realmente a gente já trabalha com assinatura eletrônica, né? Etc. e tal. Então não tem problema nenhum. Pode falar, Elcimere. Professor, o meu caso também é na secretaria de uma escola, mas como é dividida por regional, não é diretamente na escola. A regional, ela está funcionando normalmente. Eu estava conversando com a diretora, ela falou que eu posso até presencial, porque o quadro de funcionários é bem reduzido. São poucas pessoas, ela falou que nem tem problema. Agora, a parte de entrevistas, aí eu vou enviar para ela, que é questionário, né? Eu vou enviar, ela vai responder e me devolver. Não tem nenhum problema, né? Não, nenhum. Quanto mais seguro for para vocês, que for mais seguro, mais conveniente, pode ficar à vontade, sem problema algum. Certo, obrigada. Okay? Quer falar alguma coisa? Não. Está tudo ok. Tá bem. O Samuel Rodrigues está perguntando aqui no site que ele e o aluno Tiago farão estágio no mesmo local. Há algum problema se ajustarmos os planos de estágio para que os dois atuem no mesmo plano? No mesmo plano não pode. Cada um com o seu plano. E cada um tem um relatório individual e vai ter
porque vocês vão desenvolver procedimentos que têm que ser diferentes, não necessariamente os mesmos. O TCC pode ser em grupo, o estágio é individual. Só confirmando, eu posso fazer 6 horas de estágio por dia nessa carga horária em quantos dias eu termino o estágio? Pode fazer 6 horas. Se são 75 horas, você vai fazer em 12 dias, mais 3 horas é suficiente, dá 75. 12 dias a 6 horas vai ser 72 horas. Completa mais 3, dá 75. A forma, os dias, a quantidade não importa. De que maneira que você vai distribuir, desde que complete a carga de 75 horas, isso para a gente é suficiente. E você pode trabalhar, inclusive, as 75 horas totalmente remoto. Você pode dizer, professor, eu acabei trabalhando o dia inteiro. Se o teu supervisor concordar, ele assinar, para mim está resolvido, não tem problema nenhum. Aquele documento é uma mera formalidade, tá bem? Apenas atesta que vocês realmente se dedicaram aquelas horas para o estágio e etc., para aplicar o plano, né? Para executar o plano que vocês propuseram, que vocês vão adequar por conta das questões da pandemia. Camila está perguntando se o supervisor de estágio vai fazer alguma avaliação ou ele só vai assinar a frequência. Apenas assinar a frequência. Quem faz a avaliação do trabalho de vocês, do material, daquilo que vocês produziram, que é o relatório, sou eu. A Andresa está dizendo que o estágio dela via no PAD, ela precisa verificar se foi realizada a pesquisa de clima organizacional. Foi realizada, conversa com o Tiago do DDT, depois a Andresa contato comigo que eu tento ver o que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido. Cleuson, tem alguma data para entregar a primeira versão do relatório do estágio? Dia 15 de junho. Entre 1º e 15, o ideal é que se entregue o primeiro relatório, né? A primeira versão, desculpa, a preliminar. E aí eu vou verificar, fazer algumas análises. Alguns pode ser que provavelmente sejam aprovados diretamente, outros, se precisar fazer algum ajuste, eu devolvo, e aí você tem até o dia 30 de junho para devolver. A intenção é vocês aplicarem durante o mês de maio, né? Vocês executarem durante o mês de maio. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por gentileza, ou faz no chat, ou liga a câmera, ou o áudio, o microfone e fale. Professor? Pode falar. Professor, eu sou a Ellen. Deixa eu lhe perguntar. Eu fiz o plano, tá tudo certinho, mas eu ainda não tive acesso a ninguém da Progesp, perdão. Como eu faço para entrar em contato, professor? Também tem um pequeno questionário para aplicar com eles. A gente, depois eu não lembro qual é o teu plano agora, Ellen, mas faz contato comigo amanhã ou segunda-feira e que eu entre em contato com o pessoal da Progesp que possa intermediar isso. Todos aqueles que forem realizar na UFAM podem entrar em contato comigo que eu tento... Você quer falar mais alguma coisa, Ellen? Que eu tento entrar em contato com eles e disponibilizar o que for possível. Não, tá ótimo, professor. Depois eu falo com o senhor. A Leidiane levantou a mão. Oi, Leidiane. Não levantei, foi sem querer. Tá bem. Desculpa, mas já está tudo entendido já. A questão do meu estágio já tá ok e já estava ansiosa para começar e eu não tenho escolha, então eu vou fazer Vai fazer todos os dias 6 horas. Porque eu tenho que contratar uma pessoa para ficar com as crianças, aí eu tenho que fazer todos os dias. Pois é, Oi? você vai fazer de remoto? Não, eu vou fazer presencial mesmo. Tá bem. Lá na Federal daqui de Roraima. Eu lembro, você é de Boa Vista, lembro. Isso. Também, Lidiane, obrigado, viu? O Tiago está perguntando como fica... Obrigada a você, professor. O Tiago está perguntando como fica mesmo que se comprometeu a fazer estágio pela UFAM. Vai fazer na UFAM, só que de maneira remota. A universidade não está presencial. Quem tiver dificuldade em executar o seu plano, que foi desenvolvido para algum departamento, unidade acadêmica, ou qualquer outro órgão da universidade, entre em contato comigo, que eu vou tentar intermediar para solucionar essa questão. Tá bem, Tiago? Plínio, professor, meu estágio é no RU da UFAM, é a mesma história. Seria para estudar tempo de fila. Não vai ser possível, Plínio. Tem que
que pensar, a gente vai ter que modificar, então, readequar o teu plano. O teu plano realmente é muito bom. Eu achei um excelente plano. Eu lembro que, à época, quando eu li, eu achei, assim, super interessante a tua propositura aí, mas a gente vai ter que repensar. Então, já começa, tira o dia de amanhã para repensar e entre em contato na segunda-feira que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Ou então, já vem com alguma outra ideia de que pode ser adequado, de que forma que você pode modificar isso. Também pode manter o RU, só que ao invés de pensar em questão de fila, porque não é possível, não dá para trabalhar presencial porque não está operando, e aí então pensa numa outra proposta que possa ir para lá também de certa maneira, tá bem? Que possa ser feito remoto. Só mais uma dúvida, talvez não tenha entendido. Tem algum template ou modelo de relatório no ambiente? Sim, tem um modelo de relatório lá. É só, depois que você executar, você vai fazer algumas anotações. O que eu sugiro? Quem for fazer presencial, que bata algumas fotos na hora que estiver executando uma atividade, como um procedimento, uma entrevista, fazendo um questionário, fazendo uma visita, uma vistoria, alguma coisa nesse sentido. Sim, o relatório é padrão FAM, já está na sala virtual. É padrão, não é da UFAM, é padrão do curso de administração. Então, é só baixar lá e preenchê-lo. Você preenche e escreve todos os tópicos conforme é solicitado lá, mas só pode preencher o relatório depois que você executar o seu plano, porque o relatório é uma consequência do seu plano executado. Ok? Mais alguma pergunta? Qualquer pessoa, qualquer aluno que tenha dificuldade de executar o seu plano, porque o tempo foi diminuído, porque não é possível, foi pensado para presencial, está remoto, ou porque quer modificar para uma outra estrutura remota e tem que pensar alguma solução, pensem e entrem em contato para a gente dizer qual é a proposta de vocês, para nós readequarmos. Não tem qualquer problema, senhores. Essas dificuldades todas nós não sabíamos que ia acontecer, e tudo isso é consequência da pandemia. Então, a gente vai se adequando conforme a gente vai, conforme a pandemia se comporta. Ok? Mais perguntas? Esse vídeo vai estar na sala virtual amanhã. Os tempos vão estar organizados lá, os prazos. E vou fazer mais uma análise daqui a pouco na sala para corrigi-la o que for necessário. Manuel, pode falar. Manuel levantou a mão, pode falar. Bom, eu fico aqui à disposição, caso mais alguém queira fazer alguma pergunta, tirar um novo esclarecimento, eu estou à disposição. O microfone está com problema do Manuel, então, por gentileza, escreva que a gente responde. Professor, a gente vai ter que apresentar em algum momento esse relatório ou não? Só é postagem mesmo? O relatório você vai apresentar num seminário que vai acontecer no próximo semestre. Não sabemos se vai ser presencial ou se vai ser remoto, por conta só vamos saber mais próximo, vai ser de acordo com o comportamento da pandemia. Mas é no estágio 4. Obrigada. No estágio 3 termina somente com o relatório aprovado, tá bem? Eu não sabia. Obrigada, professor. Mais alguma pergunta, senhores? Armando, quer retomar? Não, acho que está tranquilo, né, Jurandir? Então, pedir desculpas aí pelos imprevistos aí do início, né? Agradecer pelo professor Jurandir aí, porque não tem sido fácil, né? Está gerenciando uma série de excepcionalidades, né? Às vezes passa até do macro para cada caso específico de cada aluno, né? Mas o professor Jurandir vai estar, como ele falou aí, né? A gente vai estar atento aí para cada particularidade, né? E desejar a vocês aí um bom estágio, né? Uma carga horária relativamente... Oi? Só um minutinho, que o Plínio e a Karen levantaram as mãos. Então, por favor. Professor, boa noite.
Boa noite. Só para esclarecer aí essa questão do remoto, né? Porque como vai ter que mudar e vai ter que fazer essa adequação aí, então eu vou ter que mudar todo o projeto, né? Porque se eu escolher um outro tema, por exemplo, como estudo de fila não vai ser possível, aí se eu escolher um outro tema mesmo que seja no RU, mas eu vou ter que mudar todo o projeto, né? Todos aqueles itens lá, justificativo, procedimento metodológico, tudo, né? Plínio, eu não saberia te dizer porque eu não estou com o teu plano aberto aqui, mas eu acho que você pode fazer adequações pensando dentro do próprio RU, porque o teu trabalho é para o RU, né? Pode pensar em fazer análise documental, fazer alguma propositura, desenhar um novo fluxo, alguma coisa nesse sentido, um manual, um protocolo. Então, assim, você pode partir para um novo ou você pode fazer adequações. Você tem que ver o que é mais interessante para você. Pense que adequar seria o mais adequado, por questão de tempo, para não atrasar tanto. Tipo, você gastar mais uma semana para fazer uma adequação, eu acho que seria coerente nesse momento. Mas isso daí é uma decisão sua. Eu penso que você deve pensar um pouco e aí tomar uma decisão na segunda-feira. E entre em contato comigo que eu puder fazer para ajudá-lo, para orientá-lo nesse sentido. Pode ter certeza que farei. Não, mas assim, a questão eu não estou compreendendo bem essa questão de adequação. Se eu for, o que seria essa adequação? Porque o tema é um. A adequação seria o quê? Mudar o tema? Porque o projeto já foi todo alinhado voltado para um determinado tema. Eu não vou poder trabalhar esse tema. Aí você está falando fazer uma adequação. Por mais que eu faça essa adequação, eu vou ter que mudar lá toda aquela estrutura lá, tudo que eu já fiz de bibliografia, de justificativa, essas coisas todas, não é? Olha, Plínio, para exatamente ficar alinhado com essa nova adequação. Pois é, eu vou te repetir uma vez, para você ficar mais fácil você falar, porque você sabe do que você vai tratar. Eu não lembro qual é o teu plano, eu não estou com ele. Vocês são um volume de mais de 80 alunos. Eu lembro que você vai tratar de RU, você já falou, e que você ia trabalhar com questões de FII, e, portanto, tinha que ser um trabalho presencial. Adequações que eu me refiro são mudanças de processos para que você possa executar o seu trabalho, por exemplo, remotamente. Porque para onde você queria fazer, não está tendo atividade presencial. Então, eu preciso me readequar por conta dessas questões, dessas condições que a pandemia causou. Então, se você acha que o que você propôs não tem como modificar os procedimentos para pensar num trabalho que possa ser executado remotamente, então você vai ter que fazer um outro plano. Mas quando eu falo em readequação, é repensar todos aqueles procedimentos que iam ser executados para que eu possa executar de uma outra maneira. É nesse sentido. Aí talvez não seja necessário fazer uma nova justificativa, talvez não seja necessário buscar talvez modificar alguns objetivos, porque se você vai fazer mudanças nos seus processos, talvez seja necessário mudar alguns objetivos ou modificar alguns objetivos. Então, adequação que eu falo nesse sentido. Não necessariamente você começar um plano do princípio. Você pode reutilizar partes, apenas pensando de que maneira que poderia ser feito para se adequar ao momento. Mas eu vou ver teu plano, faça contato comigo amanhã, por gentileza, que a gente faz uma análise junto, no mesmo instante, e a gente vai pensando junto, se for o caso. Ah, tá, entendi. Ficou claro agora, professor. Valeu, obrigado. Aí acho que a Karen também levantou a mão. Karen? Boa noite, professor. A minha dúvida, o senhor respondeu com a pergunta do colega, que era referente ao local de estágio, né, que eu havia designado para 100, só que como, devido à pandemia, a gente está sem um retorno de lá, a gente não conseguiu viabilizar. Minha dúvida é, eu consigo ainda mudar o campo de estágio? Teria algum mais viável para ser feito? Ou se o prefere que eu continue com o projeto inicial na Sensa e tente fazer de forma remota? Eu prefiro que você veja qual é a maneira mais interessante para você, cara. A gente vai fazer todas as adequações que forem necessárias, que forem convenientes, para facilitar a situação por conta da questão da pandemia. Então, você faça uma análise, pense também amanhã e entre em contato comigo. Vou continuar com o meu plano, pode ser executado remotamente na Sensa, ou vou modificar, ou então vou mudar totalmente, isso é uma decisão sua. Nós estamos bem
A intenção nossa é que nenhum de vocês fique reprovado, não é reprovar nenhum aluno, ao contrário, é apenas treinar, porque o estágio é isso. Só que nós estamos treinando, senhores, numa realidade completamente diferente de tudo aquilo que a gente viu até então, né? Então, a gente vai tentar ver de que maneira que a gente pode ir adequando. E essa decisão, então, é tua. Pensa, depois faz contato comigo e aí eu te oriento o que pode ser feito e o que não pode, tá bem? Alguém levantou a mão agora, desculpa, não anotei. Jurandir, me permita fazer uma contribuição? Claro. Posso falar, Jurandir? Pode falar, mano. É o seguinte, pessoal, a gente está vivendo um período de excepcionalidade, tá? Então, da mesma forma que nós tivemos que nos adequar às nossas vidas, uma série de outras coisas, possa ser que a gente tenha que fazer algum ajuste agora nos planos. Então, isso tem que fazer, né? É uma coisa aqui que a gente já está chegando na reta final, ninguém queria estar vivendo esse momento de pandemia, tá? Mas, infelizmente, a gente tem que usar uma expressão agora do dia a dia, né? A gente tem que dançar conforme a música, tá? Então, se houver necessidade, vai ter que fazer. A ideia é o quê? É facilitar, como o Jurandir está colocando, para tornar a coisa mais simples para você, ok? Né? A ideia não é complicar. Então, a gente precisa pensar agora em termos de racionalizar para que a coisa flua sem nenhum tipo de problema, ok? Se tiver de adequar uma coisa ou outra, pessoal, tem que fazer, entendeu? Assim como a gente adequou as nossas vidas, em uma série de outras dimensões que eu não vou estar me alongando aqui. Mas é uma excepcionalidade, tá, pessoal? Então, a gente está chegando no fim e tem uma coisa, né? O curso ele tem data para terminar. Se não terminar, a CAPES não quer saber se terminou ou se não terminou. E não tem oferta regular. Então, existe uma preocupação nossa de terminar o quê? Dentro do prazo, para que a gente consiga, os alunos que chegaram até aqui, que vão chegar até o final, que a gente espera que todos cheguem até lá, se formem ainda nesse ano. Tá bom, pessoal? Então, isso é uma competência do administrador, é flexibilidade, mudou, vai ter que mudar. Resistência agora é uma palavra que, digamos assim, esquece isso, vamos mudar para tornar a coisa mais simples possível, tá? Era isso, Jurandir. Tá, Armando, a Eliane está dizendo aqui que para quem vai estagiar à noite vai ser complicado. Eliane, eu volto a repetir que você pode se adequar, procure uma maneira, se não dá para fazer remotamente, aos finais de semana, se você não tem outra maneira. Então, assim, ninguém está dizendo que você tem que fazer presencial, tem que fazer remoto, ao contrário. Nem que tem que fazer à noite ou que tem que fazer de dia. A gente está dizendo que para vocês procurarem maneiras que possam facilitar, que possam, de alguma maneira, trazer a solução para esse momento, né? Pensem como que a gente pode fazer essas adequações. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tiago, então, devido à excepcionalidade, a gente não poderia flexibilizar esses prazos? É isso que nós estamos fazendo. Temos o prazo aqui, as aulas começaram em março, nós estamos começando aqui exatamente por conta da excepcionalidade, porque havia um risco muito grande, que era sanitário, inclusive, de contaminação. Se, porventura, acontecer alguma coisa, a pandemia conduzir, a gente vai ter que mexer, mas, por hora, é o que nós podemos fazer, é isso. Se houver necessidade, a gente entra um pouco mais. Mas, até então, há um prazo que a CAPES não flexibilizou. E há o próximo período ainda. Então, se você tivesse alguma necessidade, entre em contato. A gente tem que verificar caso a caso e vamos ver o que a gente pode fazer. Professor, Manuel. Pode falar. Professor, a situação é a seguinte, o meu plano de estágio, ele focava em levantamento de pautas para formação de servidores, pautas de gestão pública, né, dentro da formação de servidores técnico-administrativos da Secretaria de Educação, que atuam nas escolas. Dentre os objetivos específicos e as ações, tinha no meu plano, estou com ele aberto aqui para ver, elencar o rol de conteúdos necessários para a formação de recursos humanos das APMCs, que são as associações de pais, mestres e comunitários, que não são contemplados pela formação oferecida pela rede estadual de educação.
A ideia original era, inclusive, fazer uma espécie de ementa, né, uma mini ementa, como sugestão, e botar como apêndice do relatório. Com a pandemia, e as escolas elas estão fazendo expedientes mistos, alguns remotos e outros presenciais, mas assim a título muito precário. Aí vem a questão, o senhor falou de adequação e o professor Armando falou de simplificação da adequação. Aí eu pergunto, essa adequação que eu preciso fazer para poder simplificar o meu trabalho, por exemplo, eu já pretendo abrir mão de fazer essa espécie de ementa, eu vou apenas listar os assuntos, né, fazer a entrevista e fazer a percentagem de quem escolheu o quê dos assuntos, por exemplo. Eu preciso refazer o meu plano de estágio ou eu vou, no relatório, mencionar o contexto que me obrigou a readequar o que eu estava me propondo a fazer? Essa seria a pergunta. Não precisa você fazer seu plano, porque olha só, o teu objetivo é listar. A ementa, que era o conteúdo, o corpo da capacitação, já era um twist que você estava querendo apresentar. Não faz o plano, já era alguma coisa mais interessante. Mas se você conseguir listar, você está cumprindo o seu plano. E aí, para listar quais são essas necessidades, se você for fazer um levantamento, por exemplo, as pessoas declarando quais são as necessidades, que é uma das metodologias de levantamento de necessidades de treinamento, você pode fazer por e-mail, você pode fazer por telefone, você pode fazer de outras formas. Então, se isso estava pensado para fazer presencial em reuniões de APMC, ou numa assembleia, ou algo do tipo, você pode era isso. A adequação que nós estamos falando é que você vai ter que, se era pensado para presencial, vai ter que pensar fazer remoto, porque não está acontecendo esses momentos presenciais, é nesse sentido. Não precisa fazer... Diga, eu posso resumir, porque assim, o escopo da entrevista eram todos os membros, né? A APMC ela tem 6 membros, 3 do Conselho Fiscal e 3 da diretoria executiva, né? Eu posso reduzir o escopo de entrevistados, né, o rol de entrevistados para o presidente da diretoria e o presidente do Conselho Fiscal, que seriam respectivamente o gestor da escola, que é o presidente do Conselho Fiscal, e o da diretoria geralmente é um servidor da escola, né? É muito raro ser um pai, um comunitário. Pode ser assim? Pode, claro. Perfeito, então. Muito obrigado. Era essa a dúvida. É isso que eu estou falando. Cada um de vocês pode fazer adequações. Aí tem dificuldade, entre em contato comigo, a gente decide em conjunto. Pode entrar em contato comigo, inclusive amanhã, eu vou estar aqui. A gente vai conversando sobre isso. Tá bem? Perfeito. Obrigado, professor. Mais alguém, senhores? Bom, Armando, eu acho que tu pode retomar. Já tomamos a primeira dose. Tomei a primeira dose, sim. A segunda dose eu vou tomar semana que vem. Armando, acho que tu já pode retomar para continuar o que estava falando. Francisco já está imunizado, rapaz. Olha aí, ó, não é mole não, né? Legal. Então tá bom, pessoal. Então, agradeço aí a participação, tá? Qualquer dúvida aí específica, né? Em relação a cada plano, qualquer tipo de adequação, o professor Jurandir está sempre à disposição, tá bom? E aí, atentar aí que nós estamos em período de avaliação, né? Quem não fez ainda as avaliações parciais, né? Nós temos até amanhã, 23h55, tá? E desejo sucesso aí para todos aí mais essa etapa. Como falado no início, a gente vai estar monitorando, tá, pessoal? Tá? Assim como a gente tem feito, e que nós estamos preocupados e acompanhando toda essa questão epidemiológica, que, repito, é uma excepcionalidade. E a gente precisa tomar as ações de acordo com o andar da carruagem, com os boletins, com as informações que nós estamos recebendo, tá? Falta pouco, pessoal. Mais distante já estivemos. Mandou. Desculpa, mais um aluno levantou a mão, que é o Giovanni. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu, como só pude estar presente agora, tive um problema, então não entrarei em questões para não atrasar, eu só vou pedir a permissão para falar com o senhor pessoalmente no seu privado aí para não atrapalhar, tá bom? Eu tive um problema e só pude chegar agora. Amanhã eu estou o dia inteiro disponível, é só fazer contato.
pode fazer contato, inclusive, por telefone, pelo WhatsApp, e a gente vai conversando. Quem tiver mais necessidade de fazer alguma orientação maior, a gente faz uma reunião via o Google Meet, alguma coisa assim. Eu estou em casa o dia inteiro, amanhã disponível. Agradeço, professor. Então, eu também agradeço, né, Armando, se você quiser concluir o que eu estava falando, desculpa. Não, tranquilo, por mim tá ok. Francisco, não esquece aí de parar a gravação e depois, assim que baixar da nuvem, para editar o vídeo e colocar lá na sala do Girandir, tá, Francisco? Ok, eu vou fazer isso aí. A Andréia levantou a mão aí, ó. Ah, desculpa, André, por favor, então. Eu não vi. Ela desligou? O Plínio está com a mão levantada ainda? Quer falar alguma coisa, Plínio? Não, é que eu só esqueci de ligar. Beleza. Então tá bom, pessoal. Girandir, obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos, tá? Vamos continuar a seguir em frente. Um abraço aí. Bom restante de final de semana para todo mundo. Um abraço. Boa noite. Um abraço, professor. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos também. Para a gravação aí, Chico, por favor.